Endel, boa noite, meu amigo. Deus te abençoe. É um prazer, uma honra ter você aqui nesse encontro hoje. E hoje que é um dia especial, né? É uma live diferente, não é padrão a gente fazer esse tipo de live. E é uma live aí de estudo de caso, estudo da jornada do Endel. E Endel, obrigado por disponibilizar teu tempo, tá? Para estar aqui com a gente, compartilhar a sua trajetória, um pouco de conhecimento com a galera. Gratidão, gratidão eterna, é um prazer aqui. Vou pedir inicialmente para você se apresentar brevemente, o seu nome, quem é você, o nome da tua empresa, apresenta aí para nós, vamos lá? Rafa, meu irmão, primeiramente eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de estar com você aqui e compartilhar com essa galera muitas verdades que a gente viveu aí nos últimos anos que mudou o cenário do nosso negócio, tá? Então, assim, poder falar para as pessoas assim, publicamente o que funcionou para mim é uma forma de eu devolver para o universo o que ele tem me dado, que é muito grande nos últimos anos aí. É uma forma de eu compartilhar e retribuir com as pessoas. Sou Wendel Peralta, sou daqui de São Paulo, capital, estou na cidade de Embu das Artes. Eu sou gestor da VAT Soluções Automotivas desde 2010. Trabalho nessa empresa desde 2005. Em 2010 eu tive a oportunidade de assumir a gestão dela. E hoje a gente está num cenário assim, muito satisfatório e muito diferente do que eu imaginava que fosse possível fazer com uma oficina, devido a algumas crenças nossas aí, né? Estou hoje com 37 anos e como mecânico, como reparador, 24 anos que eu estou como reparador. E eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder vir aqui conversar com o pessoal e compartilhar um pouco da nossa história, que vem dando muito certo, não tem facilidade, mas resultados muito expressivos aí. Olhando para o tempo que eu tenho de oficina, eu diria que foram resultados em um período de tempo muito curto, e é o que eu quero abrir aqui para a galera hoje junto contigo. Gratidão, e eu acho que o primeiro aprendizado que você deixa aqui pra gente é ser grato. Grato ao ponto de retribuir para as pessoas tudo aquilo que Deus permitiu na sua vida. Eu acho que é a primeira lição, e vou só, conforme nós vamos enrolando esse estudo de caso, eu vou pontuando aqui as minhas percepções em relação ao que o Endel está trazendo aqui na mesa, tá bom? Gratidão, Endel, seja bem-vindo. E a primeira pergunta que eu tenho aqui: como era o seu faturamento antes de começarmos o projeto? Compartilha com a galera aí. Vamos lá, Endel. Eu vou falar dos últimos momentos ali até conhecer o Rafa e Oficinas Master, tá? Uau! Com muito custo, a gente conseguiu faturar 80 mil reais com a VATS naquela época, no ano de 2022. Mas com muita luta mesmo, a gente batia ali 80, 90. Eu lembro como se fosse hoje, no mês de janeiro de 2022, nós faturamos 100 mil reais. A nossa média mensal era ali na casa de 80, não passava disso. Mas é uma frase que eu aprendi aí junto contigo e compartilho com todo mundo, que faturamento é vaidade, lucro é sanidade. E naquele momento, faturando 80 mil reais, fechava o mês devendo, não sobrava dinheiro. Pagava todo mundo, pagava os funcionários, obviamente, mas não gerava caixa, não dormia bem, não sobrava dinheiro para nada. Entende? Então, assim, nosso marco ali, naquele momento, era faturar 80 mil reais. Boa, Endel. Obrigado, tá? Endel, e dos 80 mil, qual foi o maior faturamento que você bateu dentro do projeto? Compartilha com a gente aí, vamos lá. Dentro do projeto com vocês? Com Isso. você, Caio? Mês passado batemos 393, faltou ali um pouquinho para romper os 400 que a gente está buscando. Deu vontade de você fazer um serviço no teu carro, né? Eu arrumando o meu carro para bater os 400. Uau! É que, às vezes, é só um número, né? Mas pra gente que tá com essa obsessão, isso move a gente, né?
move, estressa, chateia, motiva. Então, é uma explosão de sentimentos para os empresários que estão aqui, que estão estagnados, que passar um mês ou outro no 0 a 0 tá tudo bem, não ficar devendo tá tudo bem, né? Mais um mês sem perder, não entende essa obsessão, né? E, pessoal, são outras obsessões que vêm, né? Que você começa a colher com isso. Porque quando você cresce, você não cresce sozinho, você arrasta multidões, você contribui para a vida de alguns, você incomoda outros, você percebe que pessoas que você achou que caminharia com você por 10, 20 anos não dá mais para caminhar, porque o fit cultural não combina mais, e é sobre isso. E a segunda pergunta que eu coloquei aqui, qual o maior problema, né, que tirava o seu sono na empresa? Que problema era esse que tirava o teu sono na empresa? Compartilha aí. Vou compartilhar sim, e às vezes, talvez muitos gestores, dono de oficina, não têm coragem de falar. Mas sabe o que mais frustra um dono de oficina, Rafa? Compartilha. É não ter grana, irmão. É não ter dinheiro, é você trabalhar feito louco, porque, graças a Deus, eu nunca tive preguiça de trabalhar, desde a minha adolescência, eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu rolava dentro da oficina ali 16 horas por dia, resolvia o problema da sociedade, porque os carros saíam consertados, BO de tudo que é tamanho que o cliente trazia para mim, eu resolvia, e o cara comemorava feliz da vida, mas no final do mês, que eu ia avaliar minha operação, meus cartões de crédito atrasavam, nunca passamos dificuldades assim, vamos dizer, nunca passei fome, mas cartão de crédito atrasava, às vezes eu deixava de pagar algo pessoal meu para pagar um colaborador, porque o cara tá dando sangue ali junto comigo. Então a dor maior, rapaz, é não ter grana. Essa é a realidade, irmão. Deixa eu dar um beijo nas minhas filhas aqui. Vem aqui, mamãe. Dá um oi aí pra galera. Oi, gente. Tudo bem? Bem, Rafa, e você? Deus te abençoe. Tudo bem, graças a Deus. Então é isso, Rafa. A grande realidade é essa, cara. É você trabalhar igual louco e faltar grana para você pagar contas ali que, enfim, é isso. É falta de dinheiro e é o que deixa o cara doido. Então, um dos maiores desafios que você teve aí foi realmente que tirava o teu sono é não ter dinheiro. E eu costumo dizer que sempre que eu vejo um empresário falando que quer trocar de segmento, que quer montar outro negócio, que a oficina não serve para mim, sorveteria não serve para mim, qualquer coisa que não serve é porque não está gerando dinheiro suficiente. As pessoas precisam entender, Endel, a gente está montando uma empresa de assessoria de marketing digital e estamos enfrentando desafios que é o desafio da gestão de um modelo de negócio. Então, o que a gente está fazendo? A gente está indo buscar consultoria, mentoria, de quem já entende dessa gestão de publicidade, para que a gente não erre menos, entendeu? Então, buscar quem vai me ajudar a errar menos. Já que eu estou começando um negócio, que eu não posso ser prepotente e arrogante, falar, cara, quais são as particularidades desse negócio? O que será que eu não sei que eu deveria saber? Então, essa é a consciência de você aí, do outro lado, tá? A terceira pergunta, Endel. Você já tinha tentado algum tipo de solução ou não antes? Sim ou não? E tá tudo bem, tá? Já sim, Rafa. Essa jornada junto, você me conheceu, não só o Endel ali, dono da oficina, mas como pai, como marido e tudo mais. E você sabe que eu sou um cara obcecado por estudar. Eu não fico sem estudar. Eu estou sempre buscando informação, me atualizando. E eu já tinha buscado, por exemplo, Sebrae. Em um período ali, 2017, 2018, eu fiquei 2 anos no Sebrae, consumi vários produtos deles, de consultoria, de gestão e tudo mais. Então, eu nunca fiquei parado. Mas, ou talvez o meu nível de maturidade, nível de consciência naquele momento, eu aprendi muita coisa que eu já aplicava, mas não funcionava, eu não conseguia extrair performance daquilo. Hoje eu tenho muito claramente por que eu não consegui extrair performance. Se você quiser, eu compartilho também o meu ponto de vista
sobre tudo que eu estudei e que eu não consegui gerar resultado. Enfatizando a metodologia do Rafa, de Oficinas Master, que eu não tinha visto em nenhum lugar a qual eu fui, vídeos de outros mentores de oficina, é falar de venda e de tração de clientes da maneira que você fala, de construir uma cultura de venda dentro da oficina. E você conseguiu trazer isso com muita profundidade e quebrando também paradigmas que a gente tinha como mecânico das antigas, de oficina a oficina que vende, ela engana o cliente, que ela empurra serviço no cliente. Isso a gente quebrou esse paradigma, mostrando para nós mesmos que é possível você vender mais e melhor para o mesmo cliente, sem enganar ele, com transparência, dentro da legalidade. Eu aprendi com a minha mãe que a gente jamais deve enganar uma pessoa. Então, para eu vender dentro da oficina, eu ficava pensando, cara, como é que eu vou vender? E as consultorias que eu já havia contratado não conseguiu trazer uma metodologia de venda com verdade dentro da legalidade dentro da oficina. Então, nenhuma consultoria que eu já participei conseguia falar de venda com profundidade dentro de oficina mecânica, como você conseguiu trazer para nós. E ainda hoje, você pode ir para o mercado aí, você vê que o pessoal não fala de venda dentro da oficina. Eles falam de muita coisa que a gente já sabe, mas de como vender realmente, como criar estratégia de venda, eu não tinha aprendido, foi onde eu aprendi contigo, e hoje a gente respira venda dentro do nosso negócio, e venda é o que vai manter qualquer negócio funcionando. Mais um aprendizado com o Wendel. Empresa que vende, enriquece, né? Como dizia Napoleão Hill, né, meu amigo? Pessoal, a gente costuma dizer que a bandeira do Brasil é ordem e progresso. E a nossa bandeira da Oficinas Master, e Oficinas Master está virando o grupo GTR, né? A nossa bandeira é progresso e depois ordem, porque organizar custa. Muitas vezes o empresário está sem dinheiro, sem caixa, e na cabeça dele ele precisa organizar. E se você hoje olhar para o teu caixa, tiver faltando dinheiro, tiver com dificuldade em pagar boletos, você não tem que organizar nada. Organizar custa dinheiro, demanda tempo. Você precisa, o que o Wendel acabou de colocar na mesa, precisa ter uma cultura forte de venda, uma cultura forte de tração de cliente, porque vende mais quem oferece mais. E assim, a gente vê cada barbaridade aí na internet. E, Wendel, eu estava pensando isso essa semana que passou. Cara, cada vez mais o nosso trabalho ele tem tido uma diferença, porque a gente está vendo cada absurdo na internet que algumas empresas estão fazendo, que não vale o citar o nome aqui, não é esse o objetivo da nossa live hoje, mas que as pessoas... Nós precisamos vender, cara. Vender e vender muito, mas dentro da legalidade, dentro da honestidade, pessoal. É essa consciência que eu e o Wendel estamos aqui, que a gente tem, tá? A gente jamais vamos vender uma vírgula ou oferecer algo para o cliente que não precisa. Tanto, gente, nós temos uma ferramenta chamada GPS de venda, e ela utiliza 3 métodos. E muitas vezes as pessoas me questionam, Rafa, por que tem 120 pontos de venda, 120 negócios? Tem gente que diminui e tá tudo bem, mas tá lá. É porque é para mim ter oportunidade mesmo, não precisar enganar nada, inventar nada. Beleza? E, Wendel, gratidão pela explanação. E a quarta pergunta, Wendel, em algum momento você pensou em desistir, achou que não teria jeito? Compartilha aí, se já teve esse momento. Não vem ao caso eu contar a história, porque vai tomar tempo, mas para quem não sabe, nossa oficina pegou fogo em 2021. Nós ficamos 9 meses trabalhando num galpão provisório ali com muita precariedade, até conseguir se reestruturar e abrir a loja nova. E a loja nova, naquela época, não é nada do que a gente tem hoje, mas já era algo surreal, que eu coloquei piso de epóxi, eu fiz fachada, eu fiz um negocinho que era meu sonho. E na minha cabeça, olha só, hein, para você ver como que a questão da venda é fundamental. Na minha cabeça, uma estrutura bonita, com a fachada, um piso top, não que isso seja relevante,
é totalmente relevante. Por isso que eu repliquei numa proporção muito maior. Mas eu não sabia vender, irmão, eu não sabia precificar. Aí eu, com oficina linda, o volume de cliente automaticamente aumentou. Então eu posso falar para a galera, cara, investe na apresentação do seu negócio, vai trazer cliente. Mas não mudou o cenário. Eu comecei a trabalhar mais, atender mais gente, e na mesma situação, o dinheiro não vinha. O dinheiro não era suficiente. Naquele momento eu comecei a falar para minha esposa que eu queria fechar. E ela ficou indignada, porque ela, cara, agora que você tem a oficina tão bonita quanto você sempre falou para mim dentro de casa, você vai fechar? Falei, vou, que senão vai me matar, eu tô ficando doido, tá me dando uma estafa, um negócio ruim, e eu não aguento mais isso aqui. Então, naquele momento, oficina linda, coisa maravilhosa, eu pensei sim em fechar, coisa que nos 20 anos para trás nunca tinha passado na minha cabeça. Caraca, hein? Ó, outro ponto aqui, que esse ponto eu estou trazendo muito mais filosófico do que eu tenho aprendido e tenho lido, tá? Eu percebo que todas as pessoas que tiveram grandes transformações em suas vidas pessoais, empresariais, familiares, estavam ao ponto de desistir. Então, se você aí também está numa situação que acha que não dá mais, que está difícil, talvez você esteja nesse ponto. Ou você realmente vai desistir, ou você realmente vai mudar completamente sua vida. Endel, a próxima pergunta aqui que eu separei, como estava a sua vida pessoal nesse período? Afetava a família, saúde, emoções? E se puder compartilhar com a gente, tá? Eu vou compartilhar sim, Rafa. E assim, antes de compartilhar, vou deixar uma frase aqui que é uma historinha dos livros que a gente vem lendo aí ao longo do tempo dentro da mentoria, que é A um Metro do Ouro. Quem tiver aí, anota A um Metro do Ouro. Depois procura no Google para entender que o cara tinha uma mineração de ouro, onde ele extraiu muito dinheiro de lá. E aí essa mineração parou de dar ouro. Perdeu a veia ali e não achava. E aí ele resolveu vender. E quando ele vendeu, quem comprou cavou mais um pouco e estourou uma mina que deu muitos milhões de pepita de ouro do que ele já havia extraído. E o meu cenário naquele momento era tanta luta, oficina nova, e eu quase desisti, eu estava no metro do ouro, que depois que eu tomei a ação, fiz a escolha certa, o cenário da nossa empresa mudou. E como que o Endel estava naquele momento, Rafa? O gatilho que fez eu procurar e buscar uma solução foi quando começou a afetar o meu casamento. Eu tratava mal as pessoas, eu vivia estressado, eu não dava atenção e não conseguia conversar com os meus filhos com a cabeça de pai. Era sempre o Endel estressado, com problema na oficina. E aí começou a afetar o meu casamento, que é uma coisa que hoje, para mim, Deus, depois do meu casamento, depois veio meus filhos e a família, aquilo ali eu vi que começou a ruir. E eu olhei e falei, cara, eu estou sendo ignorante com a minha esposa, que está comigo aí, vivendo a lama que a gente já viveu, mas nós já tivemos um momento feliz. Aquilo ali começou a me doer muito, eu falei, eu preciso achar uma solução. Foi onde a cabeça virou uma pilha, né? Porque eu falei, a oficina não vai bem, eu sou muito bom no que eu faço, modéstia à parte, não é prepotência nem nada, mas eu sou muito bom no que eu faço. E aí começou a atrapalhar o meu casamento, minha vida com meus filhos. E era esse estado que eu estava ali emocional. Tanto que você lembra e você deve ter trechos aí da primeira imersão que eu fui que eu não conseguia parar de chorar, pô. Exatamente. Eu lembro. Então é isso. O que te fez decidir entrar no nosso programa, Endel? Compartilha. Rafa, eu Tem um vídeo teu falando assim que no teu primeira imersão, outro dia a gente estava vendo esse vídeo, estava separando lá uns depoimentos, e você fala, cara, eu tinha certeza que isso aqui era picaretagem, hein? Compartilha com nós aí, meu irmão. Eu já acompanhava você no Instagram e assistia ali e tal. E
que acontece? Cara, será que o que esse cara tá falando é verdade? E eu ficava naquela, eu assistia e saía fora, assistia e saía fora. Aí um dia teve um vídeo seu, um anúncio seu, que entrava uma mulher na sua sala gritando, falando de um colaborador e tal, e você que está tendo problema com contratação, está com essas imundícias no pátio aí e tal, e não sabe como resolver. Naquele momento eu estava no meu laboratório antigo, que era no mezanino bem pequenininho, e eu estava com um problema lá no pátio que eu não conseguia resolver. Era 2 lá que eu contratei, não sabia como resolver e me torrando o saco. Aí eu levantei assim, eu olhei lá para baixo, da onde eu estava, a visão que eu tinha, eu vi os caras lá no pátio, aí eu assisti o vídeo de novo e eu falei, meu Deus, seja o que Deus quiser, parece picaretagem, mas vou preencher o formulário. Preenchi o formulário ali por causa daquele vídeo sobre contratação, que eu era péssimo para contratar, só pela misericórdia de Deus. Viu? Meu amigo, gratidão, tá? A próxima pergunta que eu separei aqui, ó, qual foi a primeira coisa que você implementou desde quando você saiu lá da imersão? Qual foi a primeira coisa que você implementou? Compartilha com a gente. Ó, 2 coisas, tá? Quando eu cheguei de lá, deixa eu deixar uma lista aqui. Eu cheguei de lá, cheguei de madrugada em casa, a mulher achou que eu tinha ficado doido. Cheguei enérgico, 3 horas da manhã, e ela, o que foi? Eu falei, não, eu achei a solução, nós vamos virar esse jogo, e não sei o quê. E aí ela olhou para minha cara e falou assim, cara, que bom, eu estou muito feliz, você conhece a minha esposa, você sabe como é que ela é, direta e objetiva, estou muito feliz e muito orgulhosa por você, mas eu tinha certeza que você não tinha buscado ajuda ainda porque não tinha doído o suficiente. Agora você foi buscar e nós vamos resolver. E aí eu olhei para 2 cenários, fizemos aquela matriz de avaliação da empresarial, para saber que nível de empresa que a gente estava, e nós precisávamos vender e precificar. Eu fui para a oficina no dia seguinte, peguei um bolo de ordem de serviço do mês anterior e fui medir a rentabilidade dela, junto com o Eliel e com a Narni, e aí a gente descobriu que nós vendia mal demais, não tinha rentabilidade nenhuma nas OS. E aí a gente implementou GPS de venda alinhado com a rentabilidade 70-30. Foi as 2 ações iniciais, primeira semana. E se você permitir, eu te conto o resultado que isso trouxe para nós. Por favor. Se você consultar o Luiz, na verdade quem vendeu para nós foi o Cláudio, que não está mais na equipe. Mas eu negociei com o Luiz para poder pagar. E eu, para ir na imersão, eu precisei pagar um pouco da fatura do cartão, o suficiente para liberar limite. Reservei um pouquinho de dinheiro, porque eu sabia que ia precisar comer, tomar um café, almoçar. E fui, com o cartão explodido. 2 semanas implementando o método, eu comprei de vocês, na época, um produto que custava 15 mil reais. Mandei metade no Pix e a outra metade eu parcelei no cartão, que eu já tinha antecipado umas faturas, já estava mais tranquilo. 2 semanas. Vendendo e precificando, fazendo GPS de venda e precificando dentro da rentabilidade 70-30. 2 coisas simples, mais sofisticadas de fazer na operação. Correto, Wendel? E que precisa ser obcecado por elas todo dia. Exatamente, eu gostei dessa palavra, Wendel. Obsessão. Uhum. Né? Tem aquele filme que saiu outro dia, que o cara lá, o treinador de basquete, ele repete isso, né? Ele fala, toda vez que o talentoso não é obcecado, o obcecado vence do talentoso. Então não precisa ter talento, não precisa ser o melhor, não precisa ser o número, você não precisa ter a melhor estrutura, né? Uma coisa que aconteceu nessa jornada, quando o Edu entrou para o programa e depois virou Millions, né? Eu lembro que a primeira vez que eu precisava falar para o Wendel que ele precisava mudar de prédio. Nossa Senhora. E nesse dia o Wendel olhou para mim e falou assim, Rafael, em Budas Artes, o prédio mais bosta custa 30 mil. Eu lembro até hoje, tá, Wendel? Dessa conversa. E eu falei assim, Wendel, só procura.
Procura que na hora certa Deus vai abençoar e vai, né? Vai colocar as coisas certas, né? Uhum. E aí foi batata. O primeiro prédio que você mostrou era um lugar feio, não dava para ser oficina. Era uns 28 mil, não era ou não? Era R$ 28.000 Tá e vendo eu que vou eu dizer, lembro? Lembro dos 28 mil. Vai, e aí? e era bagunçado, ia ter que gastar um monte de dinheiro para mexer, mas era numa avenida, falei, então vai ser aqui. Era uma esquinona top. Aí eu mandei uns vídeos para você num sábado. Você estava até com o BO no Land Rover, você e o Jack. Você falou, Deus é mais, continua procurando, irmão, ainda não é aí. E você falou a mesma coisa para nós Land Rover, né? Continua procurando problema. Verdade. E aí, cara, na hora certa, né? Pra quem, gente? Deus fala, quem bater na porta, a porta vai abrir. Vai E a abrir, porta né? se abriu hoje, né? Depois, quem não segue o Wendel ainda, gente, segue lá a Watts, tá? Tem uns vídeos da inauguração, da empresa. Cara, é extraordinário, né? É surreal. Não foi fácil, não é mole. O Não. sucesso não é para qualquer um, gente. O sucesso não é para todos. O sucesso é para aqueles que tomaram a decisão de vencer, É isso aí. tá? E até aqueles que tomam a decisão de vencer, muitas vezes têm as narrativas que às vezes precisam escutar a verdade, um direcionamento, estar em ambientes que puxam ele para cima. Se você está Exatamente. sentado numa cadeira, que você é o mais foda da roda, cuidado, cuidado. Ô Endel, você conhece o Ricardo Bellini? Ricardo Bellini? Ricardo Ricardo Bellini. Bellini foi o cara que trouxe a Casa Blanca para o Brasil, Sim, lançou sim, sim, Gisele sim. 20, foi ele que Sim, trouxe o condomínio Trump para o Brasil, sabe ou não? sim, 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 sim. Porra, semana retrasada eu e a Fer tava jantando lá no jantar com o cara. Que Então nós top. sentou na mesa, nós éramos mais, entendeu? Porra, nós tá sentado com gente que só fez coisa bilionária. E Isso nós só aí. aqui, filho, ó, sabe? Eu falei pra ela, eu falei, estamos no jantar certo, entendeu? Sim. Essa é a mesa que a gente tinha que sentar mesmo. Que nós somos, cara, nós somos mais merda da mesa. Só tem gente foda aqui, cara. Entende? Então, pessoal, cuidado com a mesa que vocês estão colhendo para sentar. Beleza? Beleza. Essa é minha reflexão de tudo que o Wendel trouxe aqui da sua virada de chave. Eu vou trazer mais uma pergunta aqui, tá? Sim. Teve alguma resistência ou medo no início que você precisou superar? Se tiver, compara. Se não tiver, tá tudo bem também, tá? Teve medo, teve resistência de perder cliente. Basicamente, no começo, porque quando a gente começa a precificar certo, o valor do nosso serviço ele vai mudar. Ele vai subir, obviamente. E aí teve medo de perder cliente. E perdeu o cliente, sim ou não? Por sinal, perdeu. Perdeu o cliente, faz parte do jogo. Quando a gente entende a nossa estrutura de custo, está tudo bem. Outro dia eu ouvi uma frase de um cara que fez muito sentido para mim. Ele falou assim, cara, não me peça de graça aquilo que é a minha única fonte de renda. Então, se o cara não respeitar a minha estrutura de custos e não ver valor naquilo que eu estou entregando, ou eu não estou gerando valor suficiente para aquele cara, ou ele não serve para estar dentro do meu negócio, cara. Das duas, uma. Ou eu não estou fazendo meu papel direito, ou ele não serve para andar comigo, e vamos buscar gente que respeita o nosso trabalho e paga o que a gente cobra, reforço, dentro da legalidade e da honestidade, porque nós não enganamos ninguém, irmão. Então eu tenho que cobrar pelo meu serviço, pela solução que eu estou trazendo para o mercado. Então, a reflexão, pessoal, algumas pessoas estão com você hoje porque você talvez não cobre o seu preço justo. O que é justo para você e para o cliente? Que gere lucro e lucro de verdade. E como que você sabe disso? Tá sobrando dinheiro no final do mês? Tá juntando grana? Se não tá, tu não tá cobrando certo. Você não está jogando o jogo eficiente.
E a próxima pergunta aqui, teve alguma sacada na utilização do método que tu olhou e falou, caralho, como é que eu não pensei nesse troço antes? Teve algum, assim, que você, puta, cara, como é que eu não pensei nesse troço antes? Se for falar aqui, nós vai passar a noite falando. Teve muitos. Mas, por exemplo, a clareza do sistema de SFV. Por que eu não pensei nisso antes? Se eu estou com a porra da ferramenta na mão, que é o WhatsApp, por que eu não usava? Entende? Tava ali na minha cara o tempo todo e eu não usei. Exatamente. Tá? Tem mais uma pergunta que está na ordem. Quanto tempo você começou a ter resultados concretos na sua visão? Na oficina? Cara, resultado concreto foi 15 dias de operação, porque eu comecei a ver dinheiro na conta, irmão. Todo mês, fechava no cheque especial, todo mês. Boleto, era um maço assim de boleto pendurado, e gerava até uma certa raiva em mim, não que eu levei isso pro coração, mas gente andando de carro na cidade que eu tinha arrumado e eu estava pagando pro cara andar de carro. O cara lá felizão o carro dele, e eu, por não saber, e a culpa não é dele, a culpa é minha, que vendi daquele jeito. E um monte assim de boleto, vou falar para você que com 3 meses, você pode perguntar para minha irmã, que é quem também não dormia à noite, com aquele tanto de conta para pagar, nós zeramos a prancheta de boleto. Sabe o que é você fechar o mês da operação, pagar todo mundo e começar no dia 1º, você não ter um boleto na prancheta para você pagar do mês anterior? Isso aí não tem, é inexplicável. Isso daí é inexplicável. Entendeu? Tem gente que nunca vai entender o que é isso, tá? Não. Mas faz parte do jogo. Uhum. Hoje, qual o teu faturamento médio hoje, Endel? Hoje nós a gente falou do marco do mês passado, 393, mas nossa média de janeiro até agora está em torno de 330. A média, pegando os 6 meses, dividindo por 6, está dando 330. Além do faturamento, o que melhorou no seu negócio, equipe, processo, cliente, que você pode compartilhar com a gente? Vamos falar de impacto social, de distribuição de renda. Nós saímos de uma equipe que era eu, a minha irmã, o Eliel e o Juninho, que possivelmente está nessa live aí, e tinha mais um mecânico naquela época, eram 5 pessoas, e a minha esposa que mal dormia à noite de tanta raiva que eu fazia nela. Hoje, esse ano, nós chegamos a ter 20 pessoas na equipe. Fiz alguns desligamentos que foram necessários, né? Mas a gente mais do que triplicou a equipe. Então, imagina aí que você tem hoje 15 pessoas que levam o pão para casa todo mês e vive bem, e está comprando carro, e está comprando moto, e você vê as pessoas sorrindo, você vê colaborador levando a esposa para jantar, no aniversário de casamento, coisas que o cara nunca conseguiu fazer. Então, cara, eu vou continuar fazendo, enquanto Deus me der vida e força e uma mente boa para conduzir, a gente vai continuar fazendo, irmão. Gratidão. Então, saímos de 5 funcionários para... Chegou a bater 20 esse ano, nós estamos na casa de 15 hoje. Saímos de 80 mil para um pico máximo de faturamento? 393. Só gratidão a Deus, é só bênção. Né? Como está a sua vida hoje, pessoal, comparada lá no início, na sua percepção? Cara, minha vida pessoal, esse ano eu tive um contratempo de saúde, você lembra, né? Um susto? Um susto, e cada vez que acontece isso é porque eu preciso olhar para alguma coisa que eu estou deixando de fazer. E agora ficar atento para que não precise acontecer esse tipo de coisa de novo. Mas hoje eu entendo, Rafa, que eu não preciso estar na oficina para ela funcionar. E eu não estava largando o bastão, vamos dizer assim, e eu precisei ficar internado e sair do hospital. Fui viajar, peguei a esposa, peguei um carro, falei, vamos viajar. E aí eu fiquei olhando o cenário, entregou o carro, faturou, bateu meta. Quando eu voltei para a cidade, que eu saí um dia, 3 horas da tarde, eu saí da oficina, fui fazer a barba. Um cliente me abordou na barbearia
abriu o celular e foi agradecer o tratamento que a esposa dele teve na empresa, mostrando os vídeos, como é que ela foi atendida, a clareza da equipe. Então eu vou falar o quê? Ele agradecendo o SFV, é isso, Wendel? A entrega, os meninos cuidadosos, o carro limpo, enfim. Uau! É muito louco. É muito louco. Eu vou perguntar, mas meio que você já respondeu, mas contextualiza mais aí. Você sente hoje que trabalha menos ou melhor, apesar do faturamento aí? Qual que é a tua visão? Eu sei que você já deu uma pincelada aí, vamos lá. Ô, Rafa, eu não vou dizer que eu trabalho menos, tá? Eu continuo trabalhando com força. Só que a gente tem clareza de para onde que a gente está indo, porque a gente está no nosso radar. Abri outra unidade em 2027, eu tenho um alvo para 2030 de ter 10 watts espalhado aí pela capital ou pelo Brasil afora. Então, eu não vou falar que eu trabalho menos, mas a gente sabe o que está fazendo e o porquê que a gente está fazendo. Sabe aquela frasezinha assim, clichê, que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Uau. Então, hoje, a energia que a gente coloca não é mais naquele contexto de que eu estou desesperado, que eu estou quebrando, é porque a gente quer construir uma operação grande, a gente quer gerar mais emprego e maior distribuição de renda para beneficiar as pessoas por onde a gente passar. E se for precisar de sócio investidor, presente, estou aqui, tá? Vamos embora. Se pudesse voltar atrás, o que você faria diferente desde o começo da sua trajetória? Se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria diferente? Eu acho que assim, Rafa, eu sou muito grato por tudo que eu fiz e que eu vivi para trás, porque foi aquilo que construiu a pessoa que eu sou hoje. Vamos dizer que eu estava criando casca. Mas eu teria buscado ajuda mais cedo. Não esperava chegar no ponto que chegou. Como diz a água bater na bunda, você não vê solução. Eu teria buscado ajuda e pessoas e mentores mais cedo. E eu não me canso de buscar ajuda, tá? Você lembra do João, né? Lembro. O João tá voltando. Você lembra que eu sempre profetizava que ele ia voltar, né? Várias vezes nas nossas conversas, nos eventos, sempre tá voltando, tá? Amém. O homem é especial, ele é diferenciado. Exatamente. É se rodear daquelas pessoas que somam, contribuem, que faz a diferença. Busque ajuda quando você acha que tem busque ajuda. Busque ajuda dentro do seu bolso, dentro das suas condições. Cara, a pior ajuda que você puder pagar hoje é a melhor coisa que você pode fazer para você. Exatamente. Eu acho que é isso. Qual o conselho que você daria hoje para quem está assistindo a live e ainda está travado ou com medo de investir? Vamos lá. Irmão, eu sei que as dores e as objeções de quem pode estar assistindo essa live aqui sobre comprar uma mentoria, uma consultoria, cara, eu sei exatamente quais são as dores, quais são as dúvidas que a pessoa tem. Eu só diria, irmão, cai para dentro, porque tem como você salvar seu negócio. Tem sim como você ter uma oficina que gera resultado, que gera lucro, mas depende mais de você do que de qualquer empresa e qualquer produto que você vai comprar. Não perde tempo, cara. Vai para cima, se agarra com pessoas que têm sonho grande, que pensam grande, não espera para amanhã. Só que eu tenho que deixar também um alerta que ninguém vai fazer por nós, Rafa, nós vai ter que arregaçar as mãos e fazer. Exatamente. Deus pede para a gente orar, mas Ele pede para a gente agir também. Fé sem obra é uma fé morta. Então, eu sou um cara cristão, você sabe, eu nunca perdi a fé em Deus, eu perdi a fé às vezes em mim, de não estar conseguindo fazer as coisas por falta de conhecimento, de não ter o conhecimento certo, mas eu tive muita fé em Deus e a palavra deixa muito claro que a gente tem que se mexer. O resultado mora na ação. Estacionamento foi feito para carro. Então faz alguma coisa. Gratidão. Na sua visão, qual o maior diferencial, né, do nosso método, do nosso curso? Qual que é o maior diferencial na sua visão, na visão do Wendel?
Na minha visão, os processos de venda, de precificação, é muito diferente. Eu fiquei 2 anos dentro do Sebrae, aquele tal daquele markup não entrava na minha cabeça, e olha que eu sou bom em matemática. Então, assim, o simples e sofisticado. Uau! Não tem burocracia, vamos desburocratizar o negócio. É simples e sofisticado. Por que você indicaria o nosso curso, o nosso trabalho para outras pessoas? Porque a maioria dos donos de oficina que eu converso, os caras tá morrendo, Rafa. Os caras tá morrendo, o cara não sabe o que fazer, o cara tá ficando doido e tem que viver a experiência. Independente do que a pessoa vai adquirir de Oficinas Master, eu convido a ir numa imersão, participar de um evento e sentir aquela energia. Aquele ecossistema ali, ele é altamente contagioso. Não vai ter treinamento e técnica que funcione se a pessoa não viver novas experiências para mudar aqui dentro. Ó. Precisa reconstruir algumas crenças para conseguir gerar resultado. Eu compartilhei um vídeo uma vez na imersão, talvez você lembre dele, que ele fala assim, o barco, ele não afunda pela água que está fora, mas ele afunda pela água que está dentro, né? Então, exatamente. A gente afunda pelo que está aqui dentro, não pelo que está aqui fora, tá? Exatamente. E agora, Wendel, a gente vai fazer uma brincadeira agora. Eu vou falar o nome de um método nosso que você conhece, ou talvez você usou ou não usou, e tu vai me dar uma palavra. Então, eu vou falar GPS de venda, e tu vai me dar uma definição na tua percepção, rápido e objetivo, beleza ou não? Beleza. Eu pergunto e tu responde rápido, só para entender. Saímos de 5 para... De 5... Funcionários, vamos lá. Saímos de 5 para... Esse ano chegou a ter 20. Saímos de 80 mil de faturamento para... 393. GPS de venda é... Dinheiro que estava ficando na mesa. SFV serve... Para dar clareza para o cliente. TCMP2 é para... Lucro e lucro absoluto. R7030 previne... Buraco financeiro. O QGP é utilizado para... Para nortear a equipe. O One on One serve para... Conexão com o colaborador. RPM ajuda no... A manter sinergia na operação. O pavê serve para... Máquina de tração de cliente. Kit Master é igual... Kit Master é a cereja do bolo. O Kit Master é aquele voucher do iFood para você ir lá comprar. Exatamente, ele veio de lá mesmo, viu, Wendel? E essa é a verdade, cara. Nua e crua, ele veio de lá mesmo, tá? Ô Wendel, cara, eu queria, assim, agradecer. A gente está caminhando, né, para a Semana Acelera Oficina, onde a gente está abrindo um mapa de forma gratuita e online para as pessoas faturar 100 mil em 30 dias de faturamento. Quem está aqui na live não se cadastrou ainda, tem um link na bio, né? Que a gente está dando disponibilidade para vocês se cadastrar de forma gratuita. O Wendel está aqui para provar o simples que nós queremos ensinar, que a gente vai entregar para vocês de forma gratuita. E, Wendel, vai fazer quase 4 semanas que um cara respondeu lá no TikTok, onde eu tenho 700 seguidores só. Eu tenho quase 83 mil aqui no Instagram, temos mais de 106 mil seguidores lá no YouTube e 700 no TikTok. O cara mandou uma mensagem assim, e esse cara foi na imersão, Wendel. Certo. Tudo que o Rafa ensina é muito bom, cara, me ajudou demais. Só que é muito caro contratar os produtos dele. E aí eu reuni a equipe, falei, cara, a gente vai fazer uma semana e nessa semana nós vamos entregar o que o cara da consultoria de 150 mil pagou para nós.
Do Sim. que a gente vai lá na BMW, na Chevrolet, na Yamaha, que a gente presta consultoria, nas oficinas independentes. Cliente que tem aí, cara, mais de 20 oficinas na operação, que a gente ajuda a estruturar. Nós vamos ensinar a mesma coisa que a pessoa me paga 150 mil em 3 meses de projeto, nós vamos entregar de graça. O Endel aqui, cara, Amém. ele entregou tanta coisa para vocês que quem tá aberto pegou isso aqui e veio com o coração, velho. É isso aí. Ele trouxe cada chave aqui, ele trouxe cada decisão que eu acredito que muitos de vocês estão travados só mentalmente, pela água que está aqui dentro pesando para vocês. É isso Tá? aí. E assim, Endel, cara, uma gratidão eterna, tá? Muito obrigado. E assim, Endel, eu sou muito grato a Deus pelos meus clientes mentorados Million. Porque Deus tem colocado pessoas extraordinárias para fazer parte desse grupo, cara. Pessoas que estão ajudando um ou outro. E esse grupo está crescendo, tá? E eu acredito que nós vamos fazer. Eu tenho uma visão e eu tenho um sonho que eu acho que futuramente, pelo menos 50% desses mentorados, a gente vai virar sócio. Amém. E aí a gente vai fazer coisa grande, coisa de milhões, coisas extraordinárias, ajudar muita gente mesmo. Entendeu? Porque a gente, né, eu e você, e eu acho que quase todos os nossos mentorados, e eu acho que quem está aqui coloca a maioria de nós começamos com a cara e com a coragem. Porque dinheiro que era bom, a gente não tinha. Né? Mas a cara e a coragem de fazer as coisas acontecer. Só que agora, gente, só a cara e a coragem não adianta mais. Não. Agora precisa fazer as coisas de maneiras diferentes para gerar resultados crescentes. Não existe uma fórmula mágica, mas existe maneiras de acelerar muito. Deixa eu falar para vocês que estão aqui, que tem 4 técnicos no pátio e 1 vendedor, já deveria, no mês ruim, estar faturando 100 mil. E numa média, 160. Se você tem um vendedor e 2 caras no pátio, você já deveria estar faturando 50 mil no mês ruim e na média 80. Então isso é média, gente. Eu não estou falando do extraordinário, do Mega Blaster, né? A gente tem eu não sei se você pegou a informação. Porra, o técnico do Carlão entregou 115 mil, você lembra? Não sei se você estava no dia dessa informação lá. Porra, um cara sem motor, sem pneu, o cara entregou 115 mil de produtividade. Porra! Eu posso contribuir uma visão minha sobre isso? Deve, por favor. Eu tenho entrevistado gente com força nos últimos 40 dias, porque a gente vai aumentar a equipe para chegar nos números que a gente almeja. E, meu irmão, eu pergunto para os mecânicos que estão trabalhando, quanto que o cara entrega, ele não sabe falar, porque o gestor lá do outro lado não dá clareza para o cara, os caras não sabem. Quem está comigo hoje sabe o que produz diariamente e fala o número de manhã e quanto que está buscando, porque a gente trouxe isso dentro da sua metodologia. A galera está trabalhando assim, ó, tá cobrando o colaborador de resultado, mas não está dando clareza para o cara está trabalhando todo dia com a venda nos olhos, pô. Entende? Sabe aquele negócio assim que o resultado que você tem é porque a responsabilidade é só sua? Entende? Então, assim, eu vejo muita gente reclamando do mercado, reclamando da mão de obra, mas não está fazendo seu papel como dono de oficina. Aí eu também não vou julgar, porque eu também não fazia. Então, o resultado que eu não tenho é pelo que eu não sei e não faço. Porque se eu soubesse, fizesse, inevitavelmente eu já teria, né? Não é isso que a gente estuda? Essa frase é poderosa, né? É poderosa, essa é poderosa. Aquilo que eu ainda não tenho é pelo que eu ainda não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Anota isso aí, gente. Isso é poderoso. Anota aí na parede, no teu caderninho, tá? É isso aí. Endel, pessoal, quem chegou atrasado e vai querer ver essa reprise, essa live não vai ficar liberada no Instagram, mas eu acredito que até amanhã à tarde, ou no mais tardar depois de manhã vai ser liberada lá no YouTube,
tá? Eu acho que durante 1 hora e meia vai ficar aqui ainda. Então, quem quiser assistir aqui, aproveita. Depois vai demorar acho que uns 2 dias para ser liberada lá no YouTube. Os conteúdos longos, as entregas maiores, a gente leva o conteúdo para lá. Aqui nós deixa mais as sacadas para vocês pegar no dia a dia e tá fazendo as coisas acontecer. Anderson, manda um abraço para as meninas, para os meninos, tá? Gratidão eterna pelo seu tempo. Eu sei que você trabalhou hoje e estava, né, tá cansado e realmente, cara, só gratidão. Gratidão mesmo, tá? Um beijo no coração seu, das meninas, dos meninos aí, tá? E gratidão, irmão. Amém, tá? Manda um beijão aí para a família também. Assim que eu encontrar com as crianças, fala para eles que tem chocolate. Amém, amém. Essa história do chocolate dá uma live, viu? Vai ter outro dia a história de chocolate. Boa. Gratidão, abraço, viu? E, ó, para fechar, que Deus continue abençoando, que você mantenha essa energia e essa vontade de fazer as coisas, irmão. Eu oro a Deus, nas minhas orações, tá o seu nome, da sua família, porque para quem não te conhece ainda, abre o coração para conhecer, para saber a pessoa que o Rafa é e que a família dele é. Então, eu peço a Deus para continuar te dando essa energia aí, ó, para continuar fazendo coisa grande. Nós ainda vamos mudar o cenário das outras famílias no Brasil inteiro. Gratidão, irmão. Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.